Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma série do canal e a série desse mês vai ser testemunhos. Nós queremos compartilhar alguns testemunhos que temos vivido, alguns testemunhos que a gente tem recebido de pessoas que caminham conosco, que estão conectados conosco, e hoje esse primeiro vídeo é justamente com um cara a qual você vai conhecer e ele vai compartilhar o testemunho dele. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa seu like aí e ative o sininho das notificações para que você não perca nada daquilo que está sendo compartilhado no nosso canal. Tem uma frase que eu gosto muito que é: Deus ele não foi pego de surpresa nessa pandemia, Jesus ele continua vencendo, o Espírito Santo continua sendo a ação continuada daquilo que Deus quer fazer e você pode continuar fazendo parte daquilo que Deus quer fazer no lugar e no ambiente aonde você se encontra. Então bora para esse vídeo e eu creio que vai ser bênção demais aquilo que Deus vai gerar no seu coração. E aí galera, como eu disse, então a gente está aí com o nosso amigo e ele vai compartilhar, e eu quero aqui começar perguntando, cara, conta aí pra gente, qual é o seu nome e quem é você pra nós aí? Não, fala aí, pois daí é o ao vivo, né? Boa tarde, meu nome é Wellington, conheci o Eliezer aí há 5 anos atrás, praticamente. Bem no início que eu comecei a barbearia lá, e desde do começo ali ele sempre estava plantando a sementinha no meu coração ali a respeito de Jesus, né, de Deus. Eu cresci numa igreja evangélica, né, adventista, acredito que muita gente conhece, né, e antigamente eu acho que isso com todo mundo, né, a igreja antigamente eles tinham muito a metodologia de querer implantar que Deus era mal, né? Ah, não faça isso, não faça aquilo, que senão Deus vai te castigar, senão você vai ser punido por alguma coisa, sendo que hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente, né? Fiquei muito tempo afastado da igreja por conta disso, né? E aí acaba que o mundo também acaba reforçando mais essa visão de que Deus não é bom, né? Deus vai te castigar por isso, te castigar por aquilo. Tem até uma frase que o Eliezer comenta, que tudo aquilo que te condena não é de Deus, né? Então se você comete um pecado ou algo que não é legal e aquilo dali te leva muito tempo te condenando, sinal que não é de Deus, porque Deus ele é amor, né? Hoje eu vejo dessa forma, através da vida do Eliezer aí. E top, mano, quando a gente se conheceu, eu lembro que você era bem curioso, né, cara? Não que isso mudou, né? Mas que você sempre tava querendo saber as coisas. Eu lembro que eu sentava lá, pra quem não sabe, eu é o meu barbeiro aí, né? Então, aí, cabelo, barba aí sempre tá dando um talento, né? E eu lembro que quando a gente sentava para conversar, sempre você vinha com algumas perguntas, né, cara? E eu queria que você falasse aí, antes de você ter seu encontro, assim, de fato com Jesus, o que mais te instigava, assim, ou qual que eram as dúvidas, ou o que te deixava longe de uma caminhada com Ele? Ah, cara, eu acho que eu acredito que é o que todo mundo, a visão que todo mundo tem, assim, a respeito da religião, né? Que é... Ah, o pastor rouba, né? Ah, não vou na igreja porque na igreja só tem cara errado. Aí eu acho que antes da pessoa ir para a igreja, né? Isso deu um pensamento meu, né? Ela tem que, quando ela pisar dentro da igreja, ela tem que eu acho que mudar a percepção de visão dela, né? E com o coração aberto e com a mente limpa. Acho que é o principal, assim. Por causa que toda vez que você vai para algum lugar, que você, indiferente se seja igreja ou não, que você já vai condenando em pensamento, acho que você não consegue absorver nada, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Que o mundo, ele te instrui a tudo isso hoje, né? Principalmente com o bombardeio de informação que as pessoas têm hoje. Hoje você pega um telefone na mão, abriu, tem um leque de informação, né? Então, é muito o que você absorve para tua vida e o quanto daquilo você que está absorvendo, você está levando para tua vida, né? Eu acho que é basicamente isso.
Uau! E Will, fala pra gente aí, cara, como que foi sua conversão com Jesus? Um negócio até interessante, porque eu era um cara que eu não gostava muito de igreja, né? Não curtia muito religião. Tanto porque tive muita frustração assim com igreja, né? Um pouco também traumas que a gente traz do passado, né? E muito questionamento a respeito de vida assim também, né? Sou uma pessoa que eu fui adotado, né? E a minha mãe, no começo da gestação dela, quando ela descobriu que estava grávida ali, ela tentou me abortar bastante vezes, né? E quando eu nasci uma caixa de doença, muita doença assim. E aí ela ficou assustada com a situação e ia me jogar no lixo. E aí passou uma família, né, que foi a família que me criou, e acabou me adotando, né? E por isso acontecer na minha vida, a gente acaba criando um certo tipo de resistência assim com questão à religião, né, em questão a Deus. Fala, pô, aconteceu várias coisas, né? A educação não foi uma educação, vamos dizer assim, foi uma educação boa até certo ponto, né? Mas de início não foi uma educação muito legal assim, né? Que é como o Eliezer mesmo diz, né? Que os pais, eles só vão passar aquilo que eles receberam quando era criança, né? E às vezes o que é transmitido pra gente não é um negócio que seja muito bom, né? Quem nunca apanhou de uma mãe, né? Saiu correndo, ó a pedrinha! Mas são frustrações que a gente vai levando pra vida e acaba fazendo com que a gente se afaste de Deus, assim, né? Então, e várias outras coisas, né? E aí muito cedo saí de casa também, tive que aprender a me tornar homem, vamos assim dizer, e muito cedo, né? E aí me tornei pai cedo também, né? Vim pra cá, sou do litoral de São Paulo, né? Sou de Iguape. E vim pra cá, tinha 17 anos, fui pai com 17 anos, né? Então, e a gente como ser humano tem muito costume de terceirizar a culpa, né? Ah, é por culpa disso, é por culpa daquilo. E em questão disso a gente não acaba não assumindo nossos próprios erros, né? E quando você aprende a começar a olhar os teus defeitos, né? Aí você começa a corrigir a tua vida a partir disso daí. E isso é desde quando o mundo é mundo, né? Já começou no Jardim do Éden ali, né? Até eu brinco com Eliezer às vezes, que eu gosto muito peguei muito o amor de citar a Bíblia em tudo que eu vou conversar hoje. Virou um hábito pra mim, né? Quando Adão e Eva ali, né? A Eva pega a fruta, come a fruta, né? História que todo mundo conhece. Leva para Adão também acaba comendo. E aí quando Deus vai questionar eles, né? O porquê que fez aquilo. Aí Adão, em vez de ele falar, cara, Deus, me perdoa, acabei errando. Não, ele pega e terceiriza a culpa. Ele fala, mulher que tu me deste, né? Então, pô, terceirizou a culpa duas vezes, né? A culpa pra mulher e mais a culpa pra Deus ainda, né? Aí Deus, eu acredito que dá aquela respirada fundo, né? E aí pega e pergunta pra mulher, né? E a mulher pega e culpa a serpente. Então eu acho que trazendo pro nosso dia hoje, a gente faz muito isso, né? Às vezes acontece algo na nossa vida, em vez de a gente pegar e parar, refletir e falar, putz, será que tá certo isso mesmo? Não, a gente pega e terceiriza a culpa, por conta disso, por conta daquilo. Eu atrasei porque o meu carro estragou. Pô, se tivesse saído um pouco mais cedo, talvez estaria no horário, né? Então a gente é muito de culpar outras coisas. Enfim, mas fui pai muito cedo, né? Fui pai com 17 anos, então tive que aprender a realidade da vida bastante cedo também, né? E com isso, voltando à pergunta do Eliezer, rodeei bastante aqui, né? Quando que eu decidi me converter, né? O Eliezer me chamou em outubro do ano passado para ir lá na casa dele pra gente comer uma pizza. A gente tava lá, né? Terminamos de comer, ele falou, cara, você tem que ir lá na igreja com nós e tal. E eu peguei e falei pra ele, Eliezer, o negócio é o seguinte, eu não curto igreja, né?
Às vezes eu vou até, mas, cara, eu entro e saio da mesma forma, saio vazio, não, pra mim não tem diferença nenhuma. E eu peguei e falei pra ele, falei, cara, quando eu senti realmente isso que você sente, essa necessidade de estar na igreja, de, de buscar a Deus, eu falei, cara, nesse momento você pode ter certeza, quando acontecer isso daí eu vou me batizar. Aí final do ano, né, eu fui viajar, fui para Santa Catarina, né, fui com a minha família para lá e a gente curtiu bastante. De Santa Catarina fui para São Paulo, né, litoral onde eu morava. E quando eu voltei de lá eu tava para reformar a barbearia, né, como o Eliezer comentou, né. E aí eu sentado na cama, né, pensando a respeito do que eu ia fazer no dia seguinte, porque eu ia ter que fechar a barbearia para poder organizar todas as coisas, né, pra gente estar reformando para estar melhor atendendo os clientes. E naquele momento me veio uma angústia no peito. Uma angústia, sei lá, parece que alguma coisa segurou meu coração assim. É até louco de contar isso daí, porque antes as pessoas me falavam a respeito dessas coisas e eu não acreditava, né? Escutava ali e falava, ah, não, beleza. Mas quando acontece com você é um negócio totalmente diferente, assim. E aí me deu uma angústia, uma aflição. E naquele momento parece que passou um flash da minha vida, assim. Um filme da minha vida, de tudo que já me aconteceu. Questão de livramento, questão de bênçãos, né? E naquilo dali eu vi o quanto Deus sempre foi presente na minha vida e o quanto eu nunca fui grato por aquilo, né? E quantas pessoas Ele sempre colocou na minha vida para tá me ajudando, me auxiliando, caminhando comigo, falando, ô cara, faz isso aqui, cara, ô segue a Deus, ô Deus é bom. E eu sempre não querendo ouvir, né? Eu nunca queria dar o primeiro passo, porque às vezes eu sempre brinco na barbearia e falo que a gente sempre usa Deus como se fosse uma arma, né? Uma arma você usa quando? Quando você está em apuro. Você nunca vai usar uma arma e sair mostrando no meio da rua para todo mundo que você tem uma arma, mas quando você está em apuro você acaba usando ela. E Deus, eu acredito que é da mesma forma. As pessoas nunca recorrem a Deus quando estão bem, né? Na bonança da vida, né? Vamos assim dizer. Sempre quando tá passando por um apuro, quando o médico chega e fala assim, cara, chama a família que já era, deu o limite, né? E aí todo mundo, o cara sempre falou mal do pastor, ou sempre falou mal do vizinho que vai na igreja, né? E aí pega e chama o vizinho ou o pastor para falar, ô pastor, faz uma oração pela vida dessa pessoa que tá em apuro aqui, que já o médico já desenganou. E às vezes com uma oração do pastor volta à vida, e aí todo mundo vai na igreja durante uma semana, um mês ou 3 meses, e logo depois esquece, como se nada tivesse acontecido, e assim leva a vida. E eu acredito hoje, né, através da vida do Eliezer, que Deus, ele é relacionamento, né, cara? Ele, a única coisa que ele quer é relacionamento. Rodeei, fugi da pergunta de novo. Não, tá. Estamos entendendo. E aí quando aconteceu isso comigo, né, eu parei para refletir. A minha esposa entrou dentro do quarto, perguntou por que eu tava daquele jeito, meio abatido, meio triste. E eu peguei e falei para ela que o quanto eu era ingrato com a minha vida, né? Que eu olhei para dentro de mim e falei, caramba, mano, quanto eu sou ingrato com a minha vida. Ela, nossa, mas por que você tá falando isso? Aí nesse momento eu comecei a chorar. E aí eu falei, cara, aí nesse momento eu entendi quem é Deus na minha vida. E foi o momento que eu liguei pro Eliezer e falei, cara, arruma as coisas lá que eu vou me batizar. E o Eliezer, como assim? Eu falei, vou me batizar, mano. Ele, não, mas como assim? Do nada assim? Eu falei, do nada assim. Lembra que eu falei pra você quando eu entendesse quem era Deus na minha vida e quando eu sentisse aquilo que você sempre dizia pra mim, eu iria me batizar? Eu falei, então agora chegou o momento. E cara, vou te falar, ser evangélico é pra homem de verdade, cara, porque daí em diante veio umas provas, hein? E não veio poucas não. Então não é fácil, é difícil, mas como diz na Bíblia, né? Deus não promete facilidade, né? Ele fala, né? No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então é todo dia você lutando contra você mesmo, né? A guerra da carne e espírito. E a guerra espiritual, como o pastor mesmo diz, é uma guerra muito forte, assim, né? E é uma guerra que todo mundo meio que fecha o olho e não vê. Então é basicamente isso. Espero que vocês
tem entendido aí. Calma aí, mano, tem mais ainda. Não, é que eu sou muito ruim de argumento, né, cara? Não. Por isso que eu falo, né? Não, muito show, mano. Show ouvir, né, sobre tudo que Deus está fazendo, né, na sua vida. E eu queria que você finalizasse, mano, falando justamente sobre isso. Depois de você se encontrar com Jesus, cara, o que mudou na sua vida, cara? O que você tem percebido que mudou? Como que é o Will agora, depois de ter decidido assim encontrar com Jesus, ou ter entendido esse encontro com Ele? O Will de agora. O Will de agora nem eu tô conhecendo. Cara, o Will de agora eu acho que eu tô sendo uma pessoa mais pensativa, assim, né? Eu penso muito antes de agir e tudo que eu vou fazer eu peço muito de direcionamento para Deus, né? Tava até conversando com o Eliezer agora de uma situação que aconteceu, né? Essa semana comigo na barbearia, né? Foi uma situação que acredito que se fosse uma outra época, né, eu teria agido de uma forma totalmente diferente, né? Mas, cara, eu não me conheci, nem a minha esposa e nem ninguém que estava do lado ali não entendeu, né? Com a calma que eu mantive, né, com a calma que eu tive, né, a visão que eu tive a respeito da situação. E hoje eu penso muito assim, o que Jesus faria em meu lugar, né? Para cada situação que acontece na minha vida, eu acho que é uma pergunta que eu sempre me faço. Para cada situação que eu me coloco hoje, eu me pergunto, e se fosse Jesus no meu lugar? Como que ele reagiria, como ele faria? Então, hoje eu tento ser, não falo tento porque estou aprendendo ainda, né? Ninguém muda da água pro vinho. Hoje a pessoa era uma pessoa e do nada ela fala, ó, me tornei evangélico, sou santo. Não existe isso, né? Mas hoje eu tento ser uma pessoa mais família, uma pessoa mais... Tento me tornar mais ouvinte, né? Escutar mais, né? Tento refletir mais sobre as coisas e mais tardio a dar resposta também, né? E é basicamente isso, né? O que Jesus faria em meu lugar? Acho que é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. E é isso aí. E aprendendo cada dia mais. Top, mano, top. E você é inscrito no nosso canal? Então, galera... Fui o primeiro! Tinha que ganhar um bônus por isso, né? Verdade, cara. Então, se você aí ainda não é inscrito, você pode se inscrever no nosso canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Manuel, obrigado por você ter esse tempo aí com a gente, cara, por compartilhar um pouco do seu testemunho, né? E se você quiser saber um pouco mais do que Deus fez na vida do Will, né? É só colar e caminhar com ele. Eu já vi um fruto, né, de tudo isso. O Manuelson, né, é um fruto daquilo que o Will tem vivido com Deus. E eu lembro que eu conversei com o Elison e ele falou, cara, eu vim para a igreja por causa da vida que eu vi o Will levando mesmo. Tava lá desenganado, tava lá, nem queria vir, e eu vim porque eu sou amigo dele. E aí que Deus foi me encontrando aqui no processo da caminhada. Ele se batizou também agora, pouco recente. Então, parabéns, cara, por você estar caminhando, Manuel, com Jesus, e por você estar vivendo aquilo que Ele deseja que você possa viver. Eu que agradeço por você ter me apresentado Deus acredito que da maneira correta. E ó, esse cara é show de bola. Tamo junto, irmão. Curta aí, hein? Curte esse vídeo, compartilha com a galera aí. Deus abençoe. E bora se inscrever no canal.